Boa tarde, tudo bem? Eu vou hoje higienizar os grãos. Vou dar uma explicação rápida, esse vídeo vai ser mais curto, mas ele segue particularmente a mesma linha do que aconteceu com as frutas e verduras, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou medir aqui a quantidade que eu quero higienizar, aqui é o feijão fradinho. Eu vou colocar 2 xícaras, que é a quantidade que eu vou precisar para fazer a comida. Então, o que eu vou fazer? A lentilha, o feijão e o grão de bico e outros grãos que tenham casca. Vocês podem seguir o mesmo padrão do que eu vou explicar sobre o que vai acontecer hoje nos grãos aqui, tá? Eu vou dar um pause aqui só para lavar tudo e quando eu vier já venho com a próxima etapa para vocês. Então, eu já lavei o feijão, a lentilha e o grão de bico. Agora eu coloquei uma solução de água salina, solução salina no caso, né? 2 litros de água para 40 gramas de sal dissolvido. Como eu não preciso de uma vasilha muito grande para isso aqui, eu vou colocar só o suficiente, certo? Porque elas começam a inchar logo. E aqui vai ficar por 10 minutos nessa solução, para que eu possa fazer a higienização para remover algum tipo de agrotóxico que eles colocam com pulverizadores, né? Então eu vou esperar aqui 10 minutos, ela já vai começar a inchar. Então eu vou contar o tempo certinho para que não comece a abrir as bandas das coisas aqui. Volto em 10 minutos. Então, passaram-se 10 minutos e eu vou aproveitar que eu já tinha deixado o alface aqui na água. Vou descartar a água do alface. Vou descartar essa água também das coisas. Para vocês não ficarem ouvindo o barulho da água no momento. Então, vou jogar o restante dessa água, essa solução salina aqui no alface. Vou deixar ele aqui submerso. Agora eu vou medir mais 2 litros de água e vou colocar o vinagre. Talvez vocês se perguntem o seguinte, por que eu não posso fazer isso depois que o feijão já ficou de molho por mais tempo, ou o grão de bico, a lentilha? É porque geralmente eles abrem e o nosso objetivo não é jogar a água que já está contaminada com os agrotóxicos para dentro do alimento, e sim deixar externo, né? Então é para limpar mesmo a casca. Então aqui tem 2 litros de água. Eu vou colocar aqui o vinagre. Eu já disse a vocês que o acetato, ele pode ser qualquer marca, né? Então eu vou botar aqui, essa colher daqui não é a de sopa, eu vou botar 4 dela, porque a de sobremesa é menor. 2, 3, 4. Então agora eu vou mexer aqui só para misturar bem na água e vou novamente colocar como última etapa aqui no feijão, no grão de bico e na lentilha. O feijão já está começando a querer inchar. Na lentilha eu vou deixar aqui essa sobra para colocar no alface. Porém, gente, quando eu terminar de higienizar o alface, eu vou colocar, ó, a água oxigenada 10 volumes, que é o peridróxido de hidrogênio, porque eu não vou usar cloro, certo? E todo baiano que se preza tem uma pimentinha do lado, né? Então eu tô lavando aqui minha pimenta porque ela também vai passar por esse mesmo processo. E depois eu vou fazer com as frutas e as verduras também que eu trouxe hoje de manhã, tá bom? Daqui a pouco eu volto em 10 minutos novamente. Então, os 10 minutos se passaram e agora está pronto
a desintoxicação, né, por assim dizer, a remoção dos agrotóxicos desses alimentos. Nesse caso aqui eu não vou fazer o último, que é o limão. Então eu já usei o sal, já usei um bactericida, que é o vinagre, e agora eu só vou lavar e agora colocar água para que eles possam ficar em demolho. Deixa eu aproveitar para explicar uma coisa para vocês. Todos os grãos, independente do tamanho, as suas cascas, eles têm uma composição que é chamado de fitato. E nós precisamos eliminar esses fitatos porque eles não nos fazem bem e prejudicam o nosso intestino. Eu coloco, gente, meus grãos de molho entre 24 horas ou mais. Por exemplo, quando eu como feijão, eu não me sinto mal. Por quê? Porque o feijão ficou 24 horas em demolho. Eu vou trocando a água a cada 2 horas. Quando eu vou dormir, eu ponho na geladeira. E então, no outro dia, até o horário de cozinhar, eu troco novamente a água mais algumas vezes. Isso evita que nós sejamos intoxicados pelo meio de defesa que o grão tem. Porque o fitato protege o grão para que sua semente não seja prejudicada e ele possa nascer. Isso acontece com todos os grãos, então o certo é nós colocarmos em demolho 24 horas ou mais. Já deixei um dia, 48 horas, viajei, voltei, não apodrece, não estraga quando você põe na geladeira, viu? Porque aqui ele aguenta trocando a água 24 horas, mas se você deixa mais tempo do que isso, eu geralmente gosto de pôr quando eu vou dormir. Aí eu coloco na geladeira e no outro dia eu troco a água e cozinho quando já completou as 24 horas. Então, geralmente eu ponho hoje à noite, esse horário, e aí eu só vou cozinhar 24 horas do outro dia. Isso me ajuda muito a ter uma alimentação que o meu intestino não fique fermentando. Então, agora vai ser a vez da nossa querida pimenta, como boa baiana, não pode deixar a pimentinha. E depois eu vou higienizar as outras frutas. Tem umas batatas aqui que chegou, principalmente coisas que vêm da terra, viu? Usem a água oxigenada para batatas e use o álcool para tirar as bactérias do solo por causa das verminoses. Nesse caso da batata, eu não vou usar o limão e não vou usar o sal, porque são raízes, elas estão no solo. Mas no caso de coisas externas que os homens pulverizam com veneno, então eu faço esse processo aqui, tá bom? E com as folhas do alface eu faço o mesmo processo, porque eles também pulverizam com veneno. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Compartilhe esse vídeo. Olha, é bom vocês se inscreverem. Nem sempre eu vou pôr no grupo as coisas que eu estou botando no YouTube. Quando eu não colocar, se vocês se inscreverem, o YouTube ele vai alertar vocês que chegou um vídeo novo. E também ajuda, né? Dá uma força para que o canal ele continue crescendo aí, porque quanto mais visualizações, mais o vídeo é distribuído para outras pessoas que não conhecem esses processos ou que não ligam para pesquisar e de repente alguém vai e manda o link ou compartilha, aí a pessoa vai passar a conhecer, tá bom? Bom fim de dia para vocês.